manhãs de domingo não são mais as mesmas. A partir de agora, a Escola Bíblica Dominical está bem pertinho de você. Acorde. Desperte para a vida. O Seis Talhas já está no ar. Aumente o som do seu rádio, pois o pastor Adson Meira quer ministrar bênçãos para toda a sua família. Programa Seis Talhas. O campeão de audiência nas manhãs de domingo. Seis Talhas. Olá, Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, norte de Minas Gerais, bom dia! Começa agora mais uma edição do Seis Talhas, um programa que tem como finalidade o ensino sistemático das Escrituras Sagradas. Os nossos temas são todos extraídos das lições bíblicas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E o nosso tema para ser ministrado hoje, a nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Que a paz de Cristo esteja com todo o povo de Deus. Bom dia, Poções, bom dia, Planalto, Lucaiaí, Anagé, bom dia. Bom dia, bom dia. Acorde sua família mais cedo e participe de uma escola bíblica abençoadora. Seis Talhas. Seis Talhas. Agora são 8 horas 7 minutos, 8 e 7 na Brasil FM, 22 graus em Vitória da Conquista. Olha, após ter glorificado a Deus com um maravilhoso hino, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, dos versículos 33 até o 36, quando ele termina no 36 dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. Então, após ter glorificado a Deus com esse maravilhoso hino, o apóstolo Paulo, ele passa a parte prática da epístola aos Romanos, a aplicação do ensino e da doutrina no dia a dia dos crentes, né? no comportamento, na conduta, nas ações de cada servo de Deus, enquanto estiver vivendo sobre essa terra. Então, uma real salvação em Cristo Jesus traz necessariamente, de modo inevitável, uma mudança de comportamento, uma nova conduta, novas ações, pois o salvo é uma nova criatura, né? E implica em alteração de atitudes. Certo é que cada indivíduo, ele é diferente, e por causa disso as modificações não se processam aí do mesmo modo e na mesma velocidade. Mas o fato é que, mais cedo ou mais tarde, há uma mudança de comportamento na vida das pessoas, mesmo sendo cada indivíduo diferente um do outro. Pedro, por exemplo, somente demonstrou mudança de conduta depois de mais de 3 anos e meio ali de convívio com o Senhor Jesus. Passou 3 anos e meio com Cristo, mas somente demonstrou mudança de conduta depois, ali que ele negou a Jesus 3 vezes. Ao contrário de Paulo, que essa mudança foi em questão de dias. Mas o importante é que ambos mudaram e de forma perceptível a todos quantos conviviam com eles. A parte prática da epístola aos Romanos, você
que está nos assistindo neste momento, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Nós estaremos estudando este capítulo hoje, tá bom? Eu já quero dizer que senti falta de estar aqui com vocês, fazendo este programa no domingo passado, mas houve festa ali na Assembleia de Deus em Piripá, e estive presente, e Deus, maravilhosamente, Ele nos abençoou. É a misericórdia dele, né? Pois bem, a parte prática da Epístola de Paulo aos Romanos começa com uma convocação, um apelo, um chamado, uma convocação do apóstolo. Em Romanos capítulo 12, versículo de número 1, Paulo diz: rogo-vos, aí, né? Rogo-vos, que em outras versões é exorto-vos. É a primeira palavra desta parte da carta aos Romanos. Então, no texto original grego, é parakáleo, tá? Essa parte rogo-vos, que tem o sentido de exortar, essa palavra, né? Exortar, apelar, convocar, chamar, rogar, mas no sentido de chamado. Exortar é estimular, exortar é incentivar, exortar é dar estímulo por meio de algo. E é importante ver que exortar é estimular, é incentivar, e não machucar ou ferir, como alguns infelizmente confundem na atualidade. Vou exortar fulano, vou exortar Beltrano, achando que é machucar, denegrir a imagem da pessoa. Nada disso. Exortar é estimular, é incentivar. Pois bem, Paulo, após ter mostrado o maravilhoso plano de Deus para a salvação do homem e o seu absoluto controle para o cumprimento de suas promessas, Paulo lança um convite. O apóstolo lança um chamado aos crentes de Roma para que, diante do conhecimento deste propósito de Deus para os homens, passassem a viver de acordo com a vontade do Senhor. Assim como o apóstolo, todos aqueles que têm conhecimento do plano de Deus, né, o plano aí que Deus tem para a humanidade, que passaram a ser cientes do grande amor que Deus demonstrou ao ser humano, deve conclamar os outros a que sirvam a Deus com dedicação, a que sirvam a Deus com coragem. As pessoas que tiveram uma experiência com Deus devem convocar, devem exortar, devem incentivar as outras pessoas para que venham servir ao Senhor com dedicação, para que venham servir ao Senhor com coragem. O verdadeiro cristão, ele tem uma conduta de reunião das pessoas ali em torno dos propósitos divinos. É um elemento que soma, que une, não alguém que cria divisões, não alguém que cria diferenças, discriminações, ou seja lá o que for. Paulo escreve esta carta porque quer se unir aos esforços dos romanos aí na empreitada planejada de sua viagem à Espanha, a parte do Império Romano que ainda não havia sido alcançada pela palavra do Senhor, e por isso lança um apelo para que todos caminhem em direção ao propósito do plano de Deus para a salvação. Olha, bom dia, a paz do Senhor, o Sextalhas já está no ar. Acorde, desperte para a vida. O Sextalhas já está no ar. Sextalhas, a escola bíblica dominical bem pertinho de você. Tivemos a ocasião de ver na exposição de Paulo, nesta carta aos Romanos, todo o processo de salvação é resultado exclusivo e direto da disposição de Deus de perdoar o homem.
Nós já estudamos isso até agora, foi? Até o capítulo 11. O resultado exclusivo aí da disposição de Deus de perdoar o homem, de lhe dar uma nova chance. E o processo da salvação, esse processo da salvação teve início nesta decisão soberana de Deus, e só podemos nos chegar a Ele por causa desse seu grande amor, demonstrado a nós quando ainda éramos pecadores. O próprio apóstolo, ele nos fala isso no capítulo 5, aí da mesma carta aos Romanos, no versículo 8. O capítulo 12, o versículo 1 diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos. O pedido de Paulo não estava baseado nos seus supostos méritos, decorrentes aí de um saudável ministério na Ásia e na Europa Oriental, já que o apóstolo escreveu sua carta ao término de sua terceira viagem missionária, quando já se dirigia a Jerusalém, onde seria preso. O pedido de Paulo tinha o seu fundamento no amor de Deus, na capacidade divina de se pôr em nosso lugar e de saber exatamente o que sentimos, saber exatamente o que somos, vez que Deus se humanizou na pessoa bendita de seu Filho Jesus Cristo com este propósito. Mas qual é afinal este pedido de Paulo, esta sua exortação feita com base e fundamento no amor de Deus demonstrado ao homem pela morte de Jesus Cristo? Qual é? Você pode estar me perguntando. E aí o próprio versículo 1 do capítulo 12 nos diz o de apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nosso culto racional. A gente vai falar profundamente sobre isso daqui a pouquinho. Então Paulo, ele quer que tenhamos um relacionamento com Deus, uma relação que é bem distinta daquela que existia antes da nossa salvação. Como Paulo demonstrou no início da epístola, por causa do pecado não havia mais um relacionamento entre Deus e os homens. Ele já havia dito isso logo no início da epístola aos Romanos. Os gentios da sua rebeldia estavam deixados ao abandono divino. Abandono este que era uma reação à impiedade, que era uma reação à injustiça demonstrada pelo homem. No capítulo 1, por 3 vezes, é dito que Deus havia entregado o homem à sua própria sorte. Logo aí no capítulo 1 da carta aos Romanos, os versículos 24, 26 e 28. Deus havia entregado o homem à sua própria sorte. Um rompimento de relacionamento, um distanciamento crescente entre o Criador e a sua criatura. Criatura que é dotada de livre-arbítrio. No capítulo 2, o apóstolo também mostra que não há um relacionamento entre Deus e os judeus, apesar da aliança firmada entre eles. Porquanto, em que pese a existência da lei, os judeus não a cumprem. E por isso também estão distantes de Deus, tanto quanto os gentios. Pois não é a tão só existência da lei que estabelece uma relação com o Senhor, mas o seu cumprimento, que não existe, né? Esse cumprimento. A conclusão do apóstolo Paulo, portanto, é que tanto gentios quanto judeus estão destituídos da glória de Deus por causa do pecado, não havendo, pois, qualquer possibilidade de um relacionamento com Deus sob tais circunstâncias. No entanto, amados ouvintes do programa Sextalhas, Jesus proporcionou a possibilidade deste relacionamento mediante a sua morte no Calvário, nos trazendo a nova oportunidade à vida, que é o relacionamento com Deus. O capítulo 3 de Romanos, o versículo 24 nos diz:
sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Este relacionamento é o culto racional, expressão que demonstra a superioridade desta relação com tudo que havia até então, inclusive a lei dada por Moisés ao povo de Israel. Os gentios rejeitaram cultuar a Deus, tanto que quiseram escrever para si um nome, ou seja, construir uma vida independente de Deus, conforme nós vimos ali em Gênesis no capítulo 11, versículo 4, preferindo adorar a criatura ao invés do Criador. Os judeus, por sua vez, embora tenham escolhido cultuar a Deus e recebido orientações divinas para fazê-lo, não o fizeram de modo consciente. Pelo contrário, este culto, como era figura do que havia de vir, tinha como elementos animais ou vegetais, todos eles despidos de razão. O culto era feito mediante a oferta de animais. O boi, uma ovelha, uma pombinha, uma rolinha, ou de vegetais, a farinha, que não tinham consciência de seu papel no culto. Exigia-se que os ofertantes tivessem tal consciência, que soubessem precisamente o significado de todos os rituais e cerimônias estabelecidos. Mas isso, lamentavelmente, não se deu. Tanto que o próprio Deus, em algumas oportunidades, revelou ao povo que por esta falta de consciência e de racionalidade, abominava os sacrifícios que lhe eram oferecidos. O próprio Deus, ele abominava. Por causa de quê? Por causa da falta de consciência, por causa da falta de racionalidade do povo. Jesus, porém, ao vir ao mundo, ele cumpriu a lei, como nos diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 17. Jesus cumpriu a lei, pois se ofereceu voluntária e conscientemente, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para satisfazer a justiça divina. Então este sacrifício voluntário, único, e que foi feito por Jesus Cristo, foi aceito por Deus, porque foi efetuado por quem não tinha pecado, em favor dos pecadores, de forma que agora temos condições de ter acesso ao Pai, mediante a justificação pela fé em Cristo Jesus. E a prova inapagável, a prova indelével de que o sacrifício de Cristo foi aceito, se encontra na sua ressurreição, que por isso mesmo é a garantia de nossa fé, a ressurreição de Cristo. É a garantia da nossa fé, já que Jesus se sacrificou conscientemente por nós. Temos de imitá-lo. E portanto, amados ouvintes, devemos também apresentar sacrifícios a Deus, ou seja, o nosso culto racional. Agora são 8h27. Vamos deixar com os recados dos nossos apoiadores, mas daqui a pouquinho eu estou de volta e você vai na nossa página. Adson Meira. Servo do Deus Altíssimo, abençoando as famílias da terra hoje com o tema A Nova Vida em Cristo. Estarei com vocês até às 10 horas da manhã. Adson Meira. Relacionamento com Deus é, antes de tudo, um culto. Isto é, um serviço, uma atitude de servir, uma adoração. Mas além de culto, o nosso relacionamento com Deus deve ser um culto racional, tá? Um culto racional. A palavra grega é logike, de onde vem a palavra lógica, que diz respeito a raciocínio, a razão. Então
Então, o racional. Então, ao dizer que o nosso culto deve ser racional, a evidência que o escritor não está nos dizendo que devemos crer com base aí na razão, no raciocínio humano. Não. Pois a fé não é um produto da razão humana, mas algo que provém da parte de Deus. Mas isso é importantíssimo, e eu gostaria que você prestasse muito atenção, porque é super importante. O texto nos mostra que não podemos servir a Deus de modo inconsciente, que não podemos servir a Deus de modo irrefletido, impensado, sem noção do que significa servir e cultuar a Deus. O grande equívoco dos judeus foi ter deixado de meditar e de ser conscientes do significado dos ritos e dos cerimoniais estabelecidos por Moisés, passando a fazê-lo de forma automática, passando a fazê-lo de forma inconsciente, habitual ou tradicional. Por não terem esta consciência, seus sacrifícios passaram a ser abomináveis ao Senhor. Os sacrifícios passaram a ser abomináveis para Deus. Um dos grandes desafios que o servo de Deus tem ao longo aí da sua vida cristã é o de impedir que seu culto deixe de ser racional. Eu vou repetir, porque você estava aí atarefada. Eu gostaria que parasse um pouco, porque isso é super importante. Eu vou repetir que um dos grandes desafios dos crentes, do cristão, do servo de Deus, ao longo da sua vida cristã, é o de impedir que seu culto deixe de ser racional. Ele tem que lutar para isso. Porque o seu culto tem que ser racional o tempo todo. O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, e o versículo de número 28, quando nos fala num dos momentos mais solenes da liturgia, que é o da Santa Ceia do Senhor, faz questão de ressaltar que a participação na ceia do Senhor depende do autoexame de cada um. Ou seja, a vida espiritual deve ser vivida de modo racional, com consciência, com absoluta noção de cada ato, de cada atitude, de cada gesto que tomemos ao longo do nosso dia a dia. Muitos estão, infelizmente, envolvidos num culto a Deus sem qualquer racionalidade. Infelizmente, muitos estão envolvidos nesse culto ao Senhor sem qualquer racionalidade. Quando não estão desapercebidos, envolvidos pelas redes sociais, né, no WhatsApp, dentro do templo, o culto acontecendo, mas ele não foi para cultuar, ele foi para bater papo com um colega, ela foi bater papo com amiga. Então, quando não estão desapercebidos, envolvidos pelas redes sociais, estão envolvidos na irracionalidade. Não tem mais a consciência do que é servir a Deus, do que estão a fazer numa igreja evangélica, de qual é o significado de ser crente, de ter aceitado a Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. Assim como os demais religiosos consideram que ser evangélico é ter uma religião. Muitos acham que ser evangélico é ter uma religião. E pasmem, ouvintes do Sextalhas, pasmem todos vocês, já são muitos os que se denominam de crentes não praticantes. Olha só, crentes não praticantes, que pertencem a uma denominação porque seus pais ou seus avós fizeram parte dela e os levaram quando crianças, e os levaram quando adolescentes e jovens a frequentar aquela igreja local. Então, participa ali, está junto com papai, com mamãe,
com vovô, com vovó, com titio, com titia. Muitos até desceram as águas batismais, mas o fizeram por mero atendimento a uma exigência deste ou daquele parente, mas jamais tiveram conhecimento do que é servir a Deus, do que significa ser filho de Deus. Não é isto o que nos ensina o apóstolo Paulo. Precisamos imitar a Cristo e não imitar a Saul. É preciso que sirvamos a Deus de modo consciente. É preciso que sirvamos a Deus de modo refletido, pensado. Que lhe dediquemos um culto racional. Neste particular é preciso que façamos uma autocrítica no que concerne aos crentes pentecostais. E eu sou um crente pentecostal. O movimento pentecostal, na sua fase moderna, completou agora em abril de 2016 110 anos de existência, porque começou lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Então agora em abril completou 110 anos o movimento pentecostal. A presença do poder de Deus, como na igreja primitiva, a plenitude do Espírito Santo, portanto, jamais significou o emocionalismo. A plenitude do Espírito Santo jamais significou o irracionalismo, que hoje são por muitos considerados como sinal da presença de Deus. Esse culto irracional. A palavra de Deus é a verdade, e o poder de Deus não se confunde com desatinos e espetáculos lamentáveis que nós vemos por aí. As redes sociais estão cheias de vídeos lamentáveis. Lamentáveis. Um frenesi total. Pessoas colocando uma churrasqueira dentro da igreja, dentro do templo, E aí a brasa queimando, a pessoa fica respirando aquela fumaça, daqui a pouco começa a pular. Isso não é Pentecoste. O líder dá um certo comando, e algumas pessoas começam agora a ficar de quatro e imitar cachorro. A unção do cachorro. Isso não é Pentecoste. Outros, o líder para entrar e ir até o altar, da porta de entrada até o altar, as pessoas começam a deitar no chão e ele pisar, porque ele não pode pisar naquele chão, porque ele é santo, entre aspas. Isso não é Pentecoste. A presença do poder de Deus, como na igreja primitiva, a plenitude do Espírito Santo de Deus jamais significou o emocionalismo, o irracionalismo. Que hoje são considerados aí por muitos como sinal da presença de Deus. E alguns erroneamente ainda dizem, um homem de Deus, uma mulher de Deus. A palavra de Deus é a verdade e o poder dele. O poder de Deus não se confunde com desatinos e espetáculos. O culto racional é incompatível com meninices. O culto racional é incompatível com rodopios, com frenesi, com insensatez. Não confundam Pentecoste com bagunça. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional exige que haja
apresentação ali dos nossos corpos. Apresentar aqui é a palavra grega paristeme, que significa colocar à disposição, que significa oferecer, apresentar. O culto não é apenas a participação em uma reunião litúrgica. O culto não é apenas a participação em uma reunião no templo, como muitos pensam, mas é algo muito mais profundo. O culto é uma oferta. O culto é um oferecimento. E diz o apóstolo Paulo que é o oferecimento de nossos corpos. Assim como Jesus ofereceu o seu corpo a Deus por nossos pecados, nós devemos agora oferecer os nossos corpos a Deus. Mas pastor, o que é corpo para o apóstolo Paulo quando ele diz aí? Aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1, a palavra grega utilizada é soma. Para o apóstolo Paulo, a palavra soma é mais do que o corpo físico. E o eu é o eu corporificado, o meio com o qual eu e o mundo agimos sobre o culto, sobre o outro, sobre a outra pessoa. Ou seja, é todo o nosso ser enquanto se relaciona com o ambiente onde vive. Quando o apóstolo fala em apresentar os nossos corpos, está dizendo que devemos oferecer a Deus todo o nosso ser para que ele seja um instrumento de Deus no ambiente onde nós vivemos. É isto. O crente deve submeter todo o seu ser, corpo, alma e espírito, todo o seu ser, à vontade do Senhor, oferecendo-se a Deus, de modo aí consciente e determinado, de modo consciente. Este é o culto racional. Esse é o culto racional. E este culto racional tem algumas características que são evidenciadas pelo apóstolo Paulo e que são fundamentais para que saibamos aí bem sacrificar e não nos tornarmos abomináveis ao Senhor. A primeira qualidade é que o sacrifício seja vivo. Não é assim que está o versículo? Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a primeira qualidade é que o sacrifício seja vivo. Nós precisamos estar vivos para podermos nos oferecer a Deus. Desde a lei de Moisés não se admitia a oferta de algo que fosse morto. O cadáver era, via de regra, imundo, ou seja, impróprio de ser ali apresentado ao Senhor. E nós temos de estar vivos para nos oferecermos a Deus. A segunda característica é que o sacrifício deve ser santo. Além de termos tido o perdão dos nossos pecados, aceitando a Cristo como nosso Senhor e Salvador, se faz necessário que nos mantenhamos separados do pecado. Então o sacrifício deve ser santo, separado do pecado. A terceira característica é que o sacrifício deve ser agradável a Deus. Um sacrifício agradável ao Senhor. E agradável é aquilo que é reconhecido. Agradável é aquilo que é recebido com prazer. Agradável é aquilo que satisfaz. Deus se mostrou satisfeito com o trabalho efetuado por Cristo no Calvário. E portanto, se agirmos como Jesus agiu, nosso sacrifício será igualmente agradável ao Senhor. O que agrada a Deus?
Alguém pode estar me perguntando nesta manhã: e o que agrada a Deus, pastor? E eu te digo: a sua obediência, meu ouvinte. A sua obediência ao Senhor. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela tem que ser a tua única regra de fé. Mas, além de nos apresentarmos para um culto racional ao Senhor, o apóstolo Paulo também exige que tenhamos uma atitude adicional no nosso relacionamento com Deus. Logo no versículo 2, ele diz: não nos conformamos com o mundo, mas nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Não devemos nos conformarmos com o mundo, mas nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Essas palavras de Paulo nos levam à noção de forma. É conceito muito difundido no pensamento grego e que chegara também por intermédio dos judeus ali da diáspora ao pensamento judaico. Não nos esqueçamos, ouvintes dos Festalhas, não nos esqueçamos ainda que Paulo, certamente sendo como era de Tarso, tinha conhecimento filosófico, já que sua cidade era um dos mais famosos centros de estudo dos estoicos, e o discurso do apóstolo no Areópago é uma comprovação bíblica de que Paulo era conhecedor da filosofia. Pois bem, a forma é, portanto, tudo aquilo que faz com que se perceba que alguém é uma nova criatura em Jesus Cristo. É uma pessoa que está em comunhão com Deus. Por isso, além da oferta ao Senhor, torna-se necessário, diz o apóstolo Paulo, que nós não nos conformemos com este mundo. Ou seja, como traduziu a nova versão internacional, a NVI, ela traz: não nos amoldemos ao padrão deste mundo. Conformar-se, ouvintes, é estar de acordo com identificar-se. O apóstolo Paulo mostra que o salvo, de modo algum, pode assumir o padrão do mundo. O apóstolo Paulo mostra aos crentes que, de modo algum, pode viver de acordo com os valores do mundo. As crenças e os princípios existentes entre os pecadores. Mas o cristão, ele tem que ser diferente. Ele não entrar na forma do mundo, mas entrar na forma de Deus. Não tomar a forma do mundo é uma necessidade em nosso relacionamento com Deus. E é este um dos principais problemas que temos enfrentado nestes dias tão difíceis em que estamos vivendo, neste século 21. É não entrar na forma do mundo. Ter um relacionamento com Deus para vivermos conforme aquilo que Deus planejou para o homem. Temos de ter outra forma, porque somos criaturas diferentes. Quem assume a forma do mundo, quem se identifica com o mundo, lamentavelmente não é um salvo. Lamentavelmente não é um salvo, pois a identificação pressupõe aprovação. Amor e quem ama o mundo é inimigo de Deus. Porque quem não ama a Deus, ama o mundo. A existência de um padrão para servir a Deus é uma necessidade por causa da própria estrutura do ser humano. Deus quer que os homens se salvem
e para tanto nos deixou um modelo que lhe agrada. O modelo que precisamos seguir para prosseguirmos o relacionamento que passamos a manter com o Senhor por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Além de não podermos nos conformar com o mundo, também temos de nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Além de não podermos aí entrar na forma do mundo, tá? No formato do mundo, e mundo aqui se trata de sociedade, sistema mundano. Além disso, temos também de nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Ou como diz a versão nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH diz assim, deixa eu olhar aqui, deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. É a NTLH, a tradução na linguagem de hoje. Então, fala-se aqui em transformação, que em grego, todo mundo sabe, é uma palavra bem conhecida de todos. Transformação em grego é metamorfose, expressão que nos remete à biologia, né? Onde vemos este fenômeno denominar o processo de desenvolvimento dos insetos, notadamente ali da borboleta, que é o resultado da transformação da lagarta e depois do casulo. Então, transformar é assumir uma nova feição, um novo caráter. Transformar é passar de um estado para outro. O salvo, ele passou da morte para a vida. E desta maneira, não pode ter o mesmo comportamento que tinha antes de aceitar a Cristo. O salvo, ele passou por uma transformação, por uma metamorfose. Passou da morte para a vida. Ele não pode mais ter o mesmo comportamento que ele tinha antes de ter aceitado Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Ah, mas eu sou assim, eu sou desse jeito, quem me quiser dessa forma, eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim, vou morrer assim. É a síndrome de Gabriela. É por isso que o apóstolo diz que quem espera em Cristo somente nesta vida é o mais miserável de todos os homens, porque quer do jeito dele, da forma dele, e só as coisas desta vida aqui, as coisas passageiras. Não tem uma mente espiritual, não tem o seu foco, o seu alvo na vida eterna com Deus. A transformação provém de uma mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Precisamos ter a mente de Cristo. E esta mudança é chamada pelo apóstolo Paulo de renovação. Renovação. Para termos a mente de Cristo, é preciso que passemos a ser espirituais. E isto, como o apóstolo já nos ensinou na carta aos Romanos, se dá no exato instante em que somos justificados pela fé. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós e nos faz andar em espírito. Então, se o novo nascimento, que é o nascimento da água e do Espírito Santo de Deus, sem a conversão, jamais poderemos falar em transformação do ser humano. Jamais, jamais. 9h01. 9h01. Nova vida em Cristo. Você não pode perder. Aumente o som do seu rádio. Chame os...
Adson Meira. Servo do Deus Altíssimo, abençoando as famílias da terra. Eu quero estar com vocês até as 10 horas da manhã. Aumente o som do seu rádio. Adson Meira. 9 horas 14 minutos, 9h14 aqui na Brasil FM. Quero mandar a nova vida em Cristo, que nós estamos estudando o capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Pois bem, quando levamos aí em consideração o prisma social do nosso relacionamento com Deus, nós temos de assumir uma posição de humildade e de moderação na nossa vida cristã. E o apóstolo Paulo, ele é bem claro ao afirmar que não devemos saber mais do que convém saber. E aí no versículo 3, não devemos saber mais do que convém saber. Que devemos saber com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, ao tomarmos consciência de que fazemos parte de um corpo, então, ao tomarmos essa consciência de que fazemos parte de um determinado corpo, imediatamente temos de agir certos de que não cabe a nós fazer todas as coisas na obra do Senhor, mas que devemos tão somente fazer aquilo que o Senhor deseja, porquanto a obra do Senhor é para ser feita de modo coletivo. Não é apenas uma pessoa, mas de modo coletivo. Na Bíblia, na linguagem de hoje, a BLH, a tradução, ela nos leva para um aspecto que também deve ser aqui explorado. Qual seja? O de não acharmos que somos mais do que efetivamente representamos na obra de Deus. Diz o texto de Romanos, o capítulo 12, o versículo 3, a parte B daquela versão, diz assim: cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amados, sejamos humildes e não pensemos que somos indispensáveis na obra de Deus. Não pense que você é a única ou última pessoa que pode fazer esse ou aquele serviço. Engana-se. Achando que se você não fizer, ninguém mais faz. Jesus, sendo ele o próprio Filho de Deus, jamais quis fazer tudo sozinho. Mas para nos dar o exemplo, ele teve um ministério compartilhado ali com os seus discípulos. A todo instante, vemos Jesus fazendo aquilo que lhe cabia fazer, mas jamais fazendo aquilo que os outros poderiam e deveriam fazer. Aquilo que era para Jesus fazer, aquilo que cabia a ele fazer, ele fazia. Mas jamais ele fez aquilo que outros poderiam fazer. Por exemplo, ressuscitou Lázaro, algo que só ele podia fazer, mas mandou que as pessoas tirassem a pedra do sepulcro, algo que poderia ser feito sem sua intervenção. Ressuscitou o filho da viúva de Naim, algo que só ele poderia fazer, mas mandou que parassem com o cortejo fúnebre, como também que a mãe parasse de chorar, algo que outras pessoas poderiam fazer. Multiplicou os pães e os peixes, mas mandou que os discípulos repartissem o povo e depois distribuíssem os pães e os peixes à multidão. Transformou a água em vinho, algo que só ele poderia fazer.
mas mandou que os servidores da casa, enchessem de água as talhas, aquelas talhas ali, e que depois levassem a água feita a vinho para que o mestre-sala pudesse provar. Algo que o ser humano poderia fazer. Então, se Jesus não fez todas as coisas, ele que é o único que tinha todos os ofícios divinos, rei, sacerdote, profeta, todos os dons divinos, pois é o próprio Deus, por que eu e você, por que nós, que somos seus discípulos, poderíamos querer fazer tudo sozinho? Somos limitados e dependemos da união de todos os servos de Deus para que no conjunto tenhamos o corpo de Cristo. A bênção do Senhor depende da existência de um ambiente de união entre os irmãos. E isto só ocorrerá se tivermos consciência de nossa dependência, não só de Deus, mas também um do outro. Após dar conta desta realidade, o apóstolo Paulo, ele faz uma enumeração de dons existentes na igreja do Senhor. Relação esta que, a exemplo do que ocorre em outras relações que o apóstolo fez em suas cartas, não é exaustiva, nem tampouco no trecho que estamos a analisar. Preocupa-se em diferenciar entre dons espirituais ou dons ministeriais. Isso se dá porque Paulo, ele trata desses assuntos na parte prática de suas epístolas. Ou seja, num instante em que preocupado está não em definir o que sejam os dons, mas em apontar como estes dons podem e devem ser exercidos no dia a dia do serviço cristão. Então, portanto, antes de vermos contradições ou incoerências nas relações de dons, devemos analisar aí o contexto e observar que Paulo não está aqui a fazer uma análise teológica dos dons, mas é mostrar que os dons devem ser exercidos com o propósito de fazer com que cada crente complemente o outro no exercício dos dons que Deus lhe deu. Então, na perspectiva do serviço cristão, assim como no da salvação, é importante salientarmos que tudo que há na igreja são dons. Tudo que há na igreja, tá? E quando eu falo igreja, é pessoa, não é templo. Às vezes a pessoa, eu vou na igreja, não, vou ao templo. Então é importante salientarmos que tudo que há na igreja são dons, ou seja, são faculdades, capacidades que não provêm do ser humano, mas que foram dados por Deus. Então tudo é dom, tudo é algo que se encontra de posse do Filho de Deus, porque houve a vontade divina de transferir ao seu Filho. Então é preciso, ouvintes do Sextárias, é preciso que tenhamos essa consciência, ou seja, de que o proprietário das faculdades e capacidades é o próprio Deus, que é o doador. E que numa doação temos 3 características básicas em uma doação, como nos ensina aí a ciência do direito. E tenho muitos bacharéis em direito me ouvindo, outros advogados me ouvindo, e que com certeza avalizam o que eu vou dizer. O primeiro é a vontade de transferência do doador ao donatário. A vontade de transferência do doador ao donatário. Deus quis transferir estas faculdades e capacidades que eles são próprias aos salvos. Então ele quis transferir essas faculdades. Ele quis transferir essas capacidades que lhes são próprias. Ele quis transferir aos salvos. Então é a vontade de transferência do doador ao donatário. A segunda característica básica é a vontade de receber do donatário. Os salvos
aceitaram receber os dons transferidos pelo Senhor. Receber de quem está doando. E a terceira, a submissão da doação ao encargo. Então, Deus transferiu estas faculdades e capacidades com uma responsabilidade. Qual? A de que o dom seja exercido para a sua obra, conforme aí os ditames por ele estabelecidos. As doações feitas por Deus são o que os juristas denominam de doações com encargo. Encargo que impõe um ônus ou uma obrigação à pessoa contemplada. O próprio Jesus nos deixou claro, ali na parábola dos talentos, quando recebemos algum dom da parte de Deus, este dom é dado com um ônus, com uma obrigação, com uma responsabilidade. Se não se cumpre com este ônus ou com esta responsabilidade, no direito, a doação pode ser revogada. Coisa, porém, que não ocorre em se tratando do nosso relacionamento com Deus. Os dons do Senhor são sem arrependimento. Tá? O texto bíblico nos diz, o Paulo escrevendo aos Romanos, ele mesmo escrevendo aos Romanos, ele diz que porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porém, ocasionará severa responsabilização por parte daqueles que não cumprirem a ordem do Senhor, conforme Mateus capítulo 25, os versículos 24 até o número 30. Então pense muito bem nisso aí. Olha, agora são 9h29, 9h29. Vamos aos recados dos nossos apoiadores, mas antes vamos ouvir André e Felipe, Novo Dia. Daqui a pouquinho estou de volta e lendo os seus recadinhos na nossa página no Facebook, tá bom? Adson Meira. Servo do Deus Altíssimo, abençoando as famílias da terra. Estarei com vocês até as 10 horas da manhã. São 9h44. Adson Meira. Eu não sirvo a Deus de barro. Falando sobre a nova vida em Cristo, ali em Romanos 12, né? E os dons mencionados em Romanos 12 são denominados de dons assistenciais. Esses dons aí mencionados no capítulo 12 de Romanos são denominados de dons assistenciais, diante até do contexto da carta de apresentar quais as principais tarefas cometidas pelo Senhor à igreja enquanto membros uns dos outros. Então, de qualquer modo, é tradicional no estudo da palavra de Deus dividir as faculdades concedidas à igreja em 3 grupos. Primeiro, as operações de Deus. Tá? As operações de Deus é o primeiro grupo, baseado na primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12 e o versículo de número 6. Você já está com a sua canetinha aí? Isso. Então, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 6. É as operações de Deus, que seriam os poderes conferidos por Deus à igreja, conhecidos como os sinais que seguem aos que crerem, e descrito ali em Marcos capítulo 16 e o versículo 17 e 18. O segundo é os dons de Cristo ou dons ministeriais. Dons de Cristo ou dons ministeriais, que está registrado na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículos 7 e 11. Nós não iremos ler por questão de tempo, o tempo está se esgotando, são 9h47. Então, os dons de Cristo ou dons ministeriais, que seriam os ministérios dados por Cristo à igreja para o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. A uns
deu mestre, a outros pastores, a outros doutores, a outros apóstolos, entendeu? Então, aí em Efésios capítulo 4. E por último, os dons do Espírito Santo, ou dons espirituais, que está registrado na primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 12, versículos 8, 9 e 10. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8, 9 e 10. Que seriam poderes concedidos pelo Espírito Santo para a transmissão e demonstração do poder de Deus na igreja. Em Romanos capítulo 12, versículo 6, o texto nos diz assim, ó: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Vou ler de novo, você que está no carro sem a Bíblia. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Quando se fala em profecia, tá? É preciso distinguir, em primeiro lugar, o sentido que assume esta palavra nas Escrituras Sagradas. Porquanto temos, ao longo da história da salvação, 3 manifestações distintas sob este nome, tá? Que é o ofício profético, o ministério profético e o dom espiritual de profecia. São 3 manifestações distintas sob este nome. O ofício profético inicia-se, segundo alguns, com Abraão, que é a primeira pessoa denominada de profeta nas Escrituras Sagradas, registrada ali no livro de Gênesis, capítulo 20 e o versículo de número 7. Mas que, segundo outros estudiosos da Bíblia, inclusive eu, nesse caso aqui, eu estou dentro desse grupo, foi um ofício iniciado com Enoque. O ofício profético foi iniciado com Enoque, vez que Judas menciona ter ele profetizado. Judas, irmão de Jesus, que escreveu a Epístola Universal de Judas, ali junto de Apocalipse, o versículo 14. Então o ofício profético teve como característica principal o da revelação progressiva do plano de Deus para com o homem. O profeta era o porta-voz de Deus, aquele que revelava o desconhecido à humanidade, o propósito divino para a restauração do homem. Então, neste sentido, atenção ouvinte, neste sentido, o ofício profético durou até João, tá? O ofício profético durou até João, pois com a vinda de Cristo, o próprio Deus, ele se revelou ao homem de forma plena e integral, como nos diz o escritor aos Hebreus no capítulo 1 e o versículo 1. Então são totalmente espúrias e sem qualquer respaldo bíblico a aparição de novos profetas, que nada mais são que falsos profetas. São embusteiros, pois aparecem como complementadores da revelação de Cristo ao mundo. Não existe isso. Então o ofício profético durou até João. Temos agora o ministério profético. O ministério profético, por sua vez, foi instituído por Cristo. Aí, em Efésios, capítulo 4, versículos 7 e 11. Tá? Foi instituído por Cristo para a igreja, com o propósito de ser o porta-voz de Deus, não mais para a revelação do plano de Deus ao homem, mas para trazer mensagens divinas ao seu povo, no sentido de encorajar o povo a se manter fiel à palavra e nos fazer lembrar as promessas contidas nas Escrituras Sagradas. Em um Novo Testamento, o profeta não irá acrescer nada do que foi revelado. E se completou aí no ministério de Cristo.
mas trará informações e palavras que confirmam o que já foi revelado. Então, ao vermos os profetas do Novo Testamento, sempre verificamos o propósito divino de manter os crentes firmes e certos de que o Senhor está no controle de todas as coisas, tá? Para o fim de velar sobre a sua palavra para cumprir. É o que se vê em Atos, no capítulo 11, capítulo 21 de Atos. Agora temos o dom espiritual de profecia, que por sua vez, nos diz Donald Stamps, que é o comentarista da Bíblia de estudo pentecostal, Donald Stamps diz que são manifestações do Espírito Santo de Deus, de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus. A finalidade do dom espiritual de profecia é o de edificar, consolar e exortar o povo de Deus, de forma episódica e pontual. E diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, e o versículo de número 6, que a profecia é dada segundo a medida da fé. Ou seja o dom ministerial, seja o dom espiritual, estão sujeitos em sua concessão e amplitude à fé que tenha o agraciado com este dom. É por isso que toda palavra profética está sujeita ao julgamento da igreja. Toda palavra profética, ela está sujeita ao julgamento da igreja. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 29. Pois Deus deu este dom, mas o submetendo ao livre-arbítrio de cada um dos profetas, ministros ou portadores de dons espirituais. Eis o principal motivo pelo qual não pode jamais a profecia prevalecer sobre a palavra de Deus. Nos dias em que vivemos, onde muitos só querem ser cabeça, né, e não cauda, a disposição para ser ajudante, a disposição para ser assistente, adjunto, coadjuntor, é muito pequena entre muitas pessoas. No entanto, como vemos aí a biografia dos grandes homens de Deus, sempre verificamos que eles não estavam sós, e que seus ministérios dependiam sempre de pessoas que estavam ali dispostas a ajudá-los. Moisés, por exemplo, tinha Arão, U e Josué. Davi tinha Joabe, Abisai, né, e seus valentes. Salomão, uma equipe ministerial extraordinária, né, de primeira linha. O profeta Elias tinha Eliseu, e Eliseu, por sua vez, tinha o seu moço, que a Bíblia não nos dá o nome. Jeremias tinha Baruque, e o próprio Senhor Jesus tinha os seus discípulos, incluídas aí também as mulheres que acompanhavam Jesus em seu ministério, como nos dá conta o médico amado Lucas, no capítulo 8, versículo 3. Então todos nós necessitamos, e muito, daqueles que estejam dispostos a nos ajudar, sem o que o nosso trabalho não poderá ser efetuado. Então saibamos valorizar aqueles que ajudam e os que são chamados a ajudar. Não se sintam menosprezados, tá? Você que é chamado a ajudar, não se sinta menosprezado, menosprezada, pois seu papel é fundamental para o êxito da obra do Senhor. E lembremos todos que um só é o Senhor, tanto dos assistentes quanto dos titulares. E é com tristeza que temos verificado a cada dia que nas igrejas locais, via de regra, claro, né, todas as regras existem as exceções, aqueles que são postos como auxiliares e não fazem o seu papel, ostentam apenas uma alcunha, uma denominação de vice-presidente, mas não exerce, de vice-superintendente, mas não exerce, professor assistente, segundo secretário, segundo tesoureiro, regente auxiliar, vice-líder, vice-coordenador e assim por diante, mas que no momento da ajuda
não comparecem, não são assíduos e não demonstram sentido algum de responsabilidade, justificando que estão ali apenas para ajudar se for necessário, confundindo ajuda com substituição, E Paulo, ele é bem claro ao mostrar que os que têm o dom de ministério devem fazê-lo, ou seja, devem estar dispostos a ajudar, dispostos a auxiliar, não apenas substituir na falta ou na impossibilidade. Ajudar não é substituir, muito menos suceder, mas estar ao lado e disposto a fazer o que for necessário, mesmo na presença de quem é o responsável. Então, se você é um vice-líder, é um vice-coordenador, é um vice-presidente, é um segundo secretário, um segundo tesoureiro, seja lá o que for, você foi chamado para auxiliar, não apenas para substituir na falta ou na impossibilidade do titular. Seja um bom auxiliar, tá bom? Um bom auxiliar. Feche os olhos. Feche os olhos. Curve sua fronte. É hora de falar com Deus. Senhor, muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Obrigado pela manhã que tu tem nos dado. Obrigado pela noite maravilhosa que tu nos concedeu. Obrigado pela saúde. Obrigado pelo programa Seis Talhas. Que tu possa continuar nos abençoando e abençoando a todos os nossos ouvintes. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pensei em parar em meio à aflição. Mandar um abraço abençoado aqui para apresentar. Acabamos de apresentar Seis Talhas. Até o próximo domingo, às 8 horas da manhã. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.